Os vilões de One Piece foram criados com o objetivo de ensinar alguma coisa para o protagonista, ao mesmo tempo que habilidades diferentes eram explicadas. De todos que Luffy enfrentou, alguns realmente eram deploráveis, enquanto outros acabaram se tornando aliados. Contudo, um vilão se destacou. Ele é tão traiçoeiro e misterioso que nunca vimos nenhuma das suas lutas até o final, mesmo tendo vencido todas elas. O seu corpo é diferente, e graças a isso, ele detém um poder que ninguém jamais conseguiu. Ao desafiar a própria natureza, Mashiro de Teach é atualmente o principal candidato a ser o vilão final, e ele tem um plano para tornar isso possível. Afinal, o seu objetivo é o mundo. Já o seu objetivo é se inscrever nesse canal para continuar recebendo conteúdos incríveis como esse daqui. Aproveita e assiste esse vídeo até o final, porque eu prometo a você que tudo que você pensa sobre o mundo de One Piece vai mudar e uma estrelinha vai acender na sua cabeça, mudando, quem sabe, o final da obra e sobre todos os conceitos dos vilões. Começando lá no capítulo 440, Barba Negra falou que tinha criado um plano para conquistar o mundo e agora, finalmente, 600 capítulos depois, tudo ocorreu exatamente como ele planejou. O mais interessante disso tudo é que ele não pretende fazer algo banal como iniciar uma grande guerra contra Musamá e os Tenryubits. Ele é bem mais esperto do que isso. Durante os atuais eventos do arco de Egghead, o verdadeiro objetivo do Barba Negra veio à tona e, sinceramente, é muito mais ardiloso e desonesto, o que, querendo ou não, faz bem parte da sua personalidade. Pra falar a verdade, nesse arco, Teach já conquistou as primeiras duas peças principais que ele precisava, e agora tudo o que ele precisa fazer é criar a situação perfeita e possivelmente logo logo ele estará a apenas um passo do seu objetivo final de matar Musamá e tomar o controle do mundo. Ou seja, estamos bem perto do início da Era do Barba Negra. Todo esse raciocínio começa lá no capítulo 1080, quando Teach fala que quer fazer com que Hachinosu seja um reino conhecido pelo governo mundial. Só que parece até uma piada, uma vez que isso está vindo do mesmo homem que traiu o governo uma vez, quase afundou Marineford e causou a maior fuga de Impel Down da história. Barba Negra não é um pirata comum, ele é um dos piores criminosos que já existiram, sem mencionar que agora possui o título de Yonkou. A pergunta que deve estar se passando na sua cabeça é: como é que um homem assim seria aceito de volta? Bem, a verdade é que não é impossível. Oda já nos mostrou vários precedentes de piratas e criminosos serem aceitos como reis. Um exemplo disso é o Doflamingo, que foi expulso de Marihoá, virou um plebeu e perdeu qualquer vínculo com os dragões celestiais. Ainda por cima, se tornou um pirata que até um dia desse era caçado pela marinha. Porém, ele conseguiu negociar o seu posto como Chichibukai, o que levou à situação de calamidade em Dressrosa por anos enquanto ele era rei. Especificamente para esse caso, Doff usou seu conhecimento sobre os acontecimentos e as verdades da Terra Sagrada para chegar onde chegou. E isso nos prova que se a pessoa tiver conhecimento e poder para usá-lo, é possível sim entrar em consenso com o governo. Fora que o Doflamingo não é o único caso. A família do Sanji, Germa Double Six, é conhecida pelo mundo todo por conta do seu exército do mal e ainda assim foi considerada uma nação afiliada com permissão para atender ao Reverie. Então, teoricamente, Teach pode sim ser aceito como o rei oficial de Hachinosu, e isso é um dos seus principais passos do seu grande plano. No momento que for conquistado, ele estará pronto para a grande reviravolta. Mas calma, que a gente chega lá. Primeiro, a gente precisa de fato analisar como ele seria de fato aceito como rei de um reino afiliado. Uma vez que, querendo ou não, ele é um criminoso que já os traiu, e ainda por cima, os criminosos que ele libertou lá no 6º nível de Impel Down seriam oficiais do mesmo governo que os prendeu. Bom, também já foi mencionado lá no capítulo 1080 que com oferta e a persuasão suficiente, é possível fazer com que os termos sejam aceitos. Inicialmente, ele pretendia utilizar o Kobe como ferramenta de troca, e é exatamente por isso que ele resolveu sair de Amazon Lily sem tocar nos poderes da boa Hancock. Afinal, Kobe é atualmente o símbolo jovem que inspira o mundo e a ordem. Ele é tido como o herói de Rockport, e a força que ganhou em apenas 2 anos é incrível. Não é à toa que ele conseguiu lidar com a Shima Shima no Mi do Ávalo Pizarro com apenas um soco. O que o Teach não sabia é que, por ser um membro da SWORD, o Kobe já havia abdicado de todos os seus direitos, inclusive o de ser salvo caso alguma coisa acontecesse com ele. E foi muito bem isso que aconteceu, e é por isso que o Garp teve que unir toda aquela força-tarefa de agentes da SWORD para poder invadir um reino de um Yonkou, porque senão, gente, ele ia ter que esperar, dias até que realmente a marinha desse uma ordem de encarar um dos imperadores dos mares. Ou seja, mesmo sendo um herói, o governo não tem a obrigação nem a necessidade de conceder um privilégio
privilégio tão grande a um vilão em troca da vida de alguém de uma suborganização. E é aí que entra uma figura extremamente importante, não só para o protagonista, como para o mundo todo. Monkey D. Garp até agora não foi revelado como um membro oficial da SWORD, e mesmo que fosse, seu nome transcende tudo que já existiu. Ele não é um herói novato como Kobe, ele é o herói do mundo. O homem que foi capaz de lidar com o incidente de God Valley junto de Roger. Até onde sabemos, ele é o marinheiro mais poderoso que já existiu em seu auge, e sua figura é extremamente importante para os cidadãos do mundo e reafirma o papel de segurança que a marinha tem. Sabendo disso, a batalha em Hachinosu de Garp vs Okishi foi realmente uma forma que Oda nos mostrou a importância que esse evento teria para o mundo. Outra vez que o escritor fez isso foi lá atrás, quando Ace enfrentou o Teach, o que nos levou para Marineford. E um dos pontos importantes aqui é que, na verdade, o Garp não está morto. Por mais que muitas pessoas achem isso, na verdade, ele foi tido como desaparecido. Nosso querido Oda Sensei gosta muito de deixar claro quando ele vai matar um dos personagens, porque afinal de contas, isso não é reversível no mundo dele. Existe um motivo por trás desse desaparecimento do vice-almirante, e é justamente o plano do Barba Negra de oferecer algo de valor para conquistar o reconhecimento da sua nação. Como eu acabei de mencionar, o valor que o Garp tem é algo que não pode ser ignorado, o que o faz ser a peça ideal para essa barganha. Só que isso por si só seria suficiente para que os anciões tomassem esse tipo de decisão? Porque, como vimos, todos eles enxergam os humanos como insetos e não têm nenhum respeito pela vida alheia. A verdade é que o Teach previu que algo assim poderia acontecer e já tomou as devidas providências. E é aqui que entra um dos seus capitães titânicos. Todas as Akuma no Mis que foram caçadas pelo bando do Imperador têm um certo papel a desempenhar. Elas não só são roubadas no combate, como também têm características que dão vantagens em situações traiçoeiras. E a pessoa em questão é Katarina Devon. Sua fruta é Inu Inu no Mi, modelo Kyuubi no Kitsune, que concede ao usuário a capacidade de copiar a aparência e a voz de quem ela tocar. Existem teorias por aí que também falam que os poderes ocultos dessa Zuma mítica possibilitam o seu usuário copiar os poderes, ou pelo menos parte deles, daquele que foi tocado. Mas no geral, parece demais com a Mane Mane no Mi do Bon Clay. Se lembrarmos bem, desde o início de Egghead, nós vimos um barco com a bandeira dos piratas do Barba Negra chegando perto, e por quase um ano ficamos teorizando quem eram e o que é que eles estavam fazendo por lá. Pois não é que todo mundo errou no final? Afinal, a maioria das pessoas estavam achando que o objetivo do Teach era roubar a fruta do Kuma para poder voltar no passado, e depois que o Saturn foi introduzido, começaram a achar que seria a fruta dele de que o bando do Teach estaria atrás. Porém, lá no capítulo 1107, depois de levar um socão do Luffy, o Gorosei Saturn se levanta e se depara com Devon e Van Oga. A primeira coisa que a Capitã Titânica faz é encostar na pata do ancião e fala que a missão estava completa. E se alguém por algum acaso ainda tiver dúvida de que diabo de missão é essa do que ela estava falando, por favor, só para tudo e volta a ler One Piece desde o capítulo 1. Neste momento, essa linda princesa conseguiu a forma de um dos Gorosei, e a partir disso, ela pode usar isso a favor dos planos do Teach. Agora pensem só na seguinte possibilidade. O Barba Negra tem o Garp e pode usá-lo como moeda de troca. Só que um dos seus principais empecilhos é a indiferença dos Goroseis em relação a todas as pessoas. Só que em contrapartida, Katarina pode se transformar no Saturn e acabar falando a favor da ideia. Agora vem uns questionamentos. Como Devon vai usar seus poderes com o verdadeiro Saturn por perto? Para isso, nós podemos levantar duas possibilidades. A primeira e menos provável é partirmos do princípio que o ancião encontrará o seu fim na Ilha do Futuro. Contudo, os outros Goroseis que estão na ilha saberiam que o Saturn morreu, fora que eles parecem ter uma espécie de telepatia. Por isso tudo, eu acho bem improvável a primeira opção. Graças a isso, eu acho que a segunda é bem melhor. Devon poderia manipular os nobres mais baixos e os marinheiros para garantir uma brecha e fazer uma certa pressão para que Garp seja devolvido em segurança em troca do pedido do Yonkou. Afinal, quem é que seria louco de desafiar as ordens de um Gorosei? Todos vão aceitar sem nem duvidar que alguma habilidade está sendo utilizada, principalmente eu acredito que o Akainu também vai cair nessa. Independente da maneira que eles encontrem de fazer isso, é um fato que esses poderes serão cruciais até mesmo para começar uma guerra caso necessário. Porque imaginem que Devon, na forma do Saturn, chegue para o Sakazuki e mande ele destruir tal país apenas para tirar o almirante da frota do QG da marinha e ao mesmo tempo que eliminam algum inimigo. Além de se estabelecerem como nação, eles ganharão parte do poder de fogo que os Gorosei controlam. Ok, chegando nesse ponto do vídeo, nós já entendemos que parte do plano do Teach é ter acesso a Mary Joa. Mas por que ele quer isso?
Simples, para ter acesso à Sala do Trono Vazio. Como mencionamos lá no início do vídeo, o objetivo do Barba Negra é o mundo, e para isso é óbvio que ele precisaria lidar com a pessoa que atualmente ocupa essa posição. Contudo, como é que ele faria isso se o rei em questão nunca saiu do seu castelo? É necessário então que o Barba Negra tenha o passe de entrada até ele e assim poderá desafiá-lo. No momento em que ele colocar os pés em Marihoá, ele fará de tudo para fazer com que todos os marinheiros mais fortes e os Goroseis sejam designados para outros lugares, deixando assim o soberano isolado e sozinho. Até porque estamos prestes a ver o exército revolucionário se mover, e logo menos veremos uma guerra se estourar. Para lidar com o Dragon e outros oficiais do exército revolucionário, boa parte das forças terão que ser alocadas com esse propósito, e isso fará com que o Barba Negra se aproveite desse caos. Pode não parecer, mas o Tite é forte, então eu acredito que ele se garanta. Agora vem o nosso ponto mais importante. É óbvio que o Tite não quer o trono do mundo e apenas isso. Ele está de olho nos poderes de Mussamar, o demônio primordial. Com isso em mãos, ele poderá fazer o que quiser e assim se tornará mais do que um mero rei. Tite irá virar um deus. Bom, caso isso venha se concretizar, teremos a confirmação de que o vilão final realmente será ele. E olha, até que eu gostaria desse resultado. Pra ser sincero, eu quero muito saber de todos os mistérios do mundo, como que o governo foi criado e o que levou à derrota de Joy Boy, a verdadeira identidade de Munerona e se realmente ele é um demônio primordial. Só que, tirando isso, Tite está presente na nossa vida há tanto tempo que eu quero muito ver o Luffy acertando as contas com ele. Fora que ainda tem toda aquela ligação e mistério com o Shanks. Da última vez que o Ruivo apareceu para conversar com os Gorosei, ele alertou sobre um certo pirata. Lá, naquele momento, anos atrás, a gente achava que era o Tite. Só que hoje, baseado em tudo que foi mostrado recentemente, nós temos certeza. O resultado disso não impede que o Shanks precise intervir e acabe sendo derrotado, dando assim mais um motivo pro Luffy ter que lutar com tudo que tem. Isso seria um senhor plot twist. Quando os Chapéus de Palha chegarem a Laugh Tale e descobrirem a verdade do mundo, eles vão se juntar com a Grande Frota para invadir a Terra Sagrada. Ao chegar lá, ao invés de achar os vilões do passado, eles veriam o Barba Negra comandando tudo e toda a guerra final seria modificada. Seria algo digno do nosso querido Oda Sensei, que passa o dia jogando um xadrez 4D. E se você entendeu pelo menos metade desse jogo, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa possibilidade e se você também ficaria satisfeito com o Barba Negra sendo o vilão final da obra. Pra mim, seria maravilhoso. Por favor, Oda, esteja me ouvindo e não mude o roteiro. No mais, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, foi um prazer apresentar esse vídeo, muito obrigado mais uma vez, a Shira falando e vazando, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, até uma próxima, fui!